Atos, capítulo de número 6. E talvez você diga: mas por que essa mulher vem trazer justo esse texto? Deixe-me dizer uma coisa. Nesse texto, que trata da instituição dos diáconos, ele tem um recado forte para a igreja. Diz assim a palavra do Senhor. Atos 6, do versículo 1, nós vamos ler até o 7, para que a gente tenha uma compreensão melhor do texto. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhe impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Quantos podem dizer amém? Livro de Atos, conhecido como Atos dos Apóstolos, mas que alguns estudiosos dizem que deveria se chamar Atos do Espírito Santo. Nós encontramos quando a igreja começa a crescer e começa a aparecer os problemas de ordem organizacional. E com estes problemas se levanta a murmuração. Nós encontramos nesse texto alguns segredos da igreja primitiva, e se o Espírito de Deus nos permitir nesta noite, nós vamos falar sobre alguns segredos da igreja primitiva e perigos que ameaçam a igreja contemporânea, a igreja atual. Nos diz o texto que eles murmuram, porque as viúvas, os gregos têm uma murmuração, há uma situação vexatória entre os gregos e os hebreus daquela época. Porque as viúvas estavam sendo esquecidas, e ali eles chegam a um consenso, e nesse consenso nós vamos ver que eles disseram: olha, nós temos que levantar varões, homens de boa reputação, homens que tenham o Espírito Santo e sejam cheios do Espírito e que tenham sabedoria, porque nós precisamos nos dedicar à oração e ao ministério da palavra. Aleluia. E aí, quando eu estava na minha casa, Deus me dava esse texto. E eu dizia: mas Deus, é um evento de mulheres. E o Senhor disse: mas é uma igreja que está envolvida em um evento de mulheres, e eu preciso tratar algo ali. Primeira coisa que eu vejo nesse texto, que é o primeiro segredo que eu destaco como segredo da igreja primitiva. A igreja primitiva era uma igreja que dava, em primeiro lugar, a prioridade ao Espírito Santo. A prioridade dada ao Espírito Santo era exatamente o grande e primeiro diferencial da igreja primitiva. Veja que eles começam logo dando prioridade nas escolhas. Eles não escolhiam os homens para trabalhar na obra de Deus simplesmente pela ótica humana. Eles oravam, buscavam, e olha como eles eram criteriosos. Escolhei dentre nós 7 varões, homens cheios do Espírito Santo, porque para uma igreja ter o Espírito Santo, tem que escolher pessoas cheias do Espírito Santo. Aleluia. Varões de boa reputação, ou seja, havia ali uma regra de seleção.
Não era uma igreja que fazia acepção, mas era uma igreja seletiva para os homens que iam estar à frente. Veja só, eles estavam escolhendo homens para dar parte à assistência social da igreja. Eles não estavam escolhendo pessoas imediatamente para o púlpito. Era para dar assistência social. Mas mesmo para dar assistência social, era necessário que esses homens fossem cheios do Espírito Santo, de boa reputação, aleluia, e cheios de sabedoria. Aleluia. É impossível uma igreja prosperar sem que ela dê prioridade ao Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele é o guia. Aleluia. É ele que tem a responsabilidade de adornar a noiva para entregar ao noivo. É ele quem vai aparando as arestas. É ele que vai tapando as brechas. É ele que vai convencendo. É ele que vai adornando. É ele que vai dando brilho. É ele que tem o polimento para dar a esta noiva chamada igreja, para apresentá-la naquele dia. Glória a Deus, aleluia. O segundo segredo da igreja primitiva que eu vejo era a importância que ela dava, a importância dada à oração e à palavra. Eu considero a igreja como um corpo, e considero a oração e a palavra como as duas pernas deste corpo. É impossível um corpo se manter de pé sem que haja a perna que sustenta da oração e a outra perna que é a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Nós encontramos ele dizendo: olha, vocês vão cuidar das mesas das viúvas. Nós não queremos mais murmuração no meio do povo, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Deixa eu dizer uma coisa. Nós estamos vivendo dias em que de norte a sul do país nós estamos sendo avassalados por uma onda de suicídio no meio dos obreiros. Sim ou não? Coisas que nós não ouvíamos no passado, estamos ouvindo agora. Em grande parte, eu não sou expert no assunto e nem tenho embasamento psicológico, mas em grande parte eu atribuo, opinião pessoal minha, eu atribuo, além de tudo que cercam a vida de um obreiro, também a falta dele ser mais um homem do altar e ter que ser mais um homem do gabinete, um homem da assistência. Deixe-me dizer uma coisa, como esposa de obreiro, ao longo dos 15 anos em que acompanhei o meu esposo sendo obreiro, eu nunca tinha visto uma dificuldade tão grande das pessoas entender que pastor foi chamado para guiar o povo. Pastor foi chamado para levar os problemas do povo, o serviço do antigo sacerdote, e apresentá-lo a Deus. Mas pastor não tem como estar resolvendo o problema de todo mundo. Não tem como, é uma carga desumana para um humano só. Então uma das coisas que me chega a atenção é exatamente isso. Então os discípulos naquela época, os apóstolos naquela época, eles entenderam que tinha que ter este outro lado, sim, de assistência social, mas que eles não podiam se apartar do altar, se apartar da palavra, se apartar da intimidade, se apartar do aconchego, porque eles entenderam que quando eles se apartavam disso aí e se tornavam meramente servidores de mesa, a igreja iria decair, ela não iria prosperar, porque Deus chamou o obreiro, sim, para ter um olhar sobre as necessidades de ordem social da igreja, sim, levantou também para isto, mas não só para isto, levantou para que ele fosse um homem cheio do poder, cheio da graça, e apresentasse as dificuldades do povo diante de Deus em oração. O obreiro ganha muito mais quando está orando do que quando ele pensa que pode resolver os problemas da forma que ele acha que tem que ser resolvida. Oh, aleluia. Nosso antigo pastor presidente, pastor Raimundo João Santana, que dorme no Senhor, um homem de Deus,
Certa feita, levantou-se um movimento. E alguém chega no gabinete de pastor Santana e diz: pastor, o senhor precisa fazer alguma coisa. Fulano está fazendo um montim, Beltrano está fazendo isso, fulano está fazendo aquilo. Ele levantou a cabeça, olhou para o obreiro e disse: já fiz. Mas como o senhor já fez? Já resolveu? Ele: já fiz. 3 horas da manhã eu estava apresentando a quem tem condições de resolver. Abai, Choco. Homens que criam no poder da oração. A igreja do passado, ela cria que oração tem que estar na frente. Vai tirando a marreta, vai tirando o machado, vai tirando a murmuração, vai tirando a ponta de dedo, vai tirando o disse-me disse, porque a igreja tem que marchar vitoriosa no pilar da oração. Oh, aleluia. Uma igreja que priorizava a oração. Oh, aleluia. E não é à toa que homens eram cheios do Espírito, ao ponto de Pedro, na hora que entra Ananias, ele perguntar: por quanto você vendeu a propriedade? Ele mentiu, aleluia. Ele disse: mas por que você deixou? Aleluia. Você deixou que a mentira entrasse no seu coração. Tu tens mentido não a homens, mas ao Espírito Santo. Pedro estava tão cheio de Deus que sabia que quem estava falando ali era o Espírito Santo. Aleluia. Imagine aí o que é uma pessoa morrer por causa da mentira. Imagine se hoje Deus resolvesse matar por causa da mentira. Crente que anda mentindo dentro da igreja, ia morrer muita gente. Não se admire se houvesse igrejas que tivessem enterros coletivos. Está achando que o Espírito Santo que estava com Pedro naqueles dias não permanece com a noiva ainda hoje? Abate o que aço. Abai, ribão de casa. Tenha cuidado com as suas palavras. Há um Deus que é justo, é o justo juiz, e a Bíblia diz que justiça é a base do seu trono. Oh, aleluia. Glória a Deus. O terceiro segredo que eu vejo da igreja primitiva era a prática, aleluia, de uma vida de oração. Mas, irmã Aparecida, você falou da importância. A importância da oração todo crente sabe. Agora, praticar não é todos que praticam. Todo crente sabe da importância da oração. Nós temos estudos sobre a oração, nós temos escola bíblica que muitas vezes trata da oração, nós temos seminário que traz a oração, temos tema de congresso e ciclo de oração falando sobre a oração. A importância da oração todo mundo sabe. Eu estou falando de vida prática. A igreja primitiva era uma igreja que praticava a vida de oração. Por isso que lá no livro de Atos, aqui no livro de Atos, capítulo 4, versículo 31, diz assim: e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Aonde a oração entra, entra o mover de Deus. Tendo eles orado, moveu-se o lugar onde estavam reunidos. Está orando, vai ter um Deus entrando em ação nessa causa. Está orando, vai ter um Deus intervindo. Aguarde a intervenção deste Deus. Abá, que aço. De banhão da caçurima. A vida prática, eu preciso orar mais. Você tem que ter consciência que precisa orar mais. Oh, aleluia. O quarto segredo da igreja primitiva: a busca pela santificação pessoal e coletiva.
Cada crente procurava ter uma vida santa e queria que o seu irmão também tivesse uma vida santa e contribuía para esta vida de santidade. Nos diz Atos capítulo 13: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Paulo e a Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. Havia escolha, havia revelação, havia direção de Deus. Por quê? Porque havia uma busca pessoal pela santificação. Mas deixa eu dizer uma coisa: tem uma turma aí que acha que ser santo já está ultrapassado. Tem uma turma de crente aí cambaleando no meio do mundo que acha que ser santo já é coisa do passado, não se adequa mais. Querem mudar a fisionomia da noiva, querem mudar o perfil da noiva, querem mudar o andar da noiva. Abachorei me andaço. Querem mudar o linguajar da noiva, querem mudar os adornos da noiva, querem rasgar as vestes da noiva. Mas nesta noite o Espírito de Deus me dá autoridade para dizer: com a noiva do Cordeiro ninguém mexe. Ah, é porque está ultrapassado, porque a coisa agora é moderna. Mude a palavra, mude as medidas do céu, mude o que Deus falou aqui, mude o que Ele ensinou aqui. Se você tiver autoridade para mudar, Deus está tomando nojo dessa turma. Deus não se deixa ser afrontado. Lembre de Coré, Datã e Abirão. Colocou em xeque a escolha de Deus na vida de Arão. A terra se abriu, algo inédito aconteceu. Foram tragados vivos e desceram à sepultura. Se tiver que matar, ele mata. Mas tem uma turmazinha dizendo: meu Deus, não fala assim. Meu Deus é Deusinho de amor. Uma turmazinha do evangelho relativista, do evangelho de corda bamba, do evangelho de corda frouxa. Eu quero dizer que a cidade tem porta e nós temos que entrar nela pelas portas. Reba, choremandaka, reba. Mãe de Han Surimika. O que você acha que é capaz de fazer o noivo que está no altar e ver alguém rasgando as vestes da sua noiva no dia do casamento? O que é capaz de fazer um noivo que vê alguém rasgando, desonrando a sua noiva?
Não se engane. Vai ter muita gente para pagar o preço porque tirou a direção que Deus estava dando para o seu povo. A beleza da noiva é a santidade, a beleza da noiva é a pureza, a beleza da noiva é o compromisso. A noiva do Cordeiro está sendo adornada. Que Satanás queira ou que não queira, que o inferno se levante ou não se levante, mas fique sabendo uma coisa: a igreja marcha porque ela é vitoriosa. É vitoriosa. O quinto segredo que eu vejo da igreja primitiva era a utilização dos dons espirituais. A igreja primitiva sabia que Deus tinha os dons disponibilizados para ela. Buscava os dons. Aleluia. Atos 6:8 diz que Estevão, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Quando eu chego no capítulo 13 de Atos, eu encontro Elimas, o encantador. Está achando que Elimas morreu, mas ele deixou a sua congregação fundada. Tem tanta gente fazendo papel de Elimas, o encantador. A Bíblia diz que o procônsul Sérgio Paulo começou a ouvir Paulo e começou a se interessar. E a Bíblia diz que ele procurou ouvir a palavra, ele estava ansioso. Mas Elimas, o encantador, começa a tirar do procônsul Sérgio Paulo a atenção para atrapalhar a ministração da palavra. Mas ali tinha um homem chamado Paulo, que cria nos dons espirituais, estava cheio do Espírito. Oh, aleluia. Olhou para Elimas e disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, aleluia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí agora contra ti a mão do Senhor. Irmão, a felicidade de Elimas é porque na hora que Paulo abriu a boca e proferiu a palavra profética, Paulo foi misericordioso e disse: cego ficarás por algum tempo, sem ver o sol. E a Bíblia diz: no mesmo instante a escuridão e as trevas lhe sobreveio e caíram sobre ele, e ele andava em roda buscando quem o guiasse pela mão. O homem cegou na hora, ficou procurando gente, tateando para poder achar o rumo. A utilização dos dons espirituais, ela é muito necessária, porque a igreja precisa saber que tem filhos do diabo, cheio do engano, cheio de toda malícia, para impedir o crescimento da noiva. Mas deixa eu dizer uma coisa: Satanás nunca ganhou uma parada e não vai ser hoje que ele vai ganhar. Deus quer dar graça e autoridade à igreja de São Leopoldo da Charlau para dizer que espírito de engano, obra de malícia, não vai subsistir. Bata aí na tua irmã e diz: espírito de engano não. Bata nela. É para bater com autoridade, porque Deus está me dando graça para isso. Bata nele, bata nela. Diga: espírito de engano não. Espírito de engano não. Pastor, dá licença, eu preciso ir ali. Rapacho, cori, manai, ribacho. Espírito de engano não vai subsistir. Está neutralizada. Ferramenta do inferno. Rebacho, remando, cori, manahassurimika. Neutralizada. Deus cercou o arraial. E ele não dá satisfação a ninguém.
Batore manda cacheri andará. Rebaia docou, rimandocou. Não vai subsistir. Obra do engano está sendo desfeita. Montinho de Satanás está caindo por terra. Rapachou, bandocou, nibianai andou, riva, chocori, mandeca, riba, chocori, mi anda, rossurimika, riba, cho, deivando, cori, manda, rassuri, mando, cori, anda, rasse, riba, cho, nimuiano, ganda, rassu. Está achando que vai mexer com a noiva e vai ficar por isso? Ou se arrepende ou morre. Andaço. Querendo dar uma de Elimas, o encantador, ajeitando a patotinha, procurando ajuda, procurando apoio. Tá desfeito, maracutaia do inferno. Tá caindo, Doriva, Sorimicho. Nimaia tocou. Daribacho. Nivia Surimanai. Nimaia Nanganda Surimanai. Estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Se beberem alguma coisa mortífera, não vos fará dano algum. Imporão a mão sobre os enfermos e os curarão. Receba a cura. Rachel, deca torimão de rasurika. Limanhador que a vassurimika. Tem gente sendo curada aqui. Aribiaço, prepara o testemunho. Venha contar no ciclo de oração. Porque Deus está liberando unção de cura neste lugar. O sexto segredo que eu vejo da igreja primitiva é a capacidade que a igreja tinha de suportar perseguições. Nós estamos virando crente de cera, com tudo está se derretendo. Uma paz do Senhor que não é dada já é motivo de sair. Acaba com isso. Larga de feiura. Aprenda a ser crente. De onde é que Deus vai levantar você para ser servo dele na terra? E você está pegado com picuinha, com coisinha pequena. Deus tem coisa grande para fazer na sua vida. Levante a cabeça, se encoraja. Atos capítulo 5, versículo 41 diz que os apóstolos, aleluia, se retiraram da presença do sinédrio, regozijando-se, ou seja, alegres, porque tinham sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Hoje em dia, se não botar para me cantar também, eu não vou mais. Se não me botar na visita, eu não mostro, como eu não vou mais. Se não for logo para botar eu para dirigir o trabalho, também não vou. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Deus já fazia a obra antes de tu existir. Vai continuar fazendo se você não existir do mesmo jeito.
Não pense que você é tão importante a ponto de Deus não ter um exército reserva. Quando Elias estava na caverna e o Espírito de Deus se manifestou a Elias, que fazia aqui Elias? Eu tenho sido zeloso. Eu tenho sido isso. Mas porque eu escapei. Deus disse: Elias, sai daí, Elias. Sai daí, Elias. Tu sabe de nada. Eu tenho 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. Eu tenho exército reserva, Elias. Tá achando que eu sou bobo? Mas tem uma turma metida importante que acha que se não cantar a festa não é bonita porque ela não cantou. Que se não pregar não prestou porque ela não pregou. Eu creio que nessa noite está descendo vacina do céu para vacinar crente contra essa doença. Isso é doença. Precisa receber vacina. É doença. É doença. É epidemia. Não deixe que essa epidemia lhe pegue. Pedro, escrevendo a sua primeira epístola, capítulo 2, versículo 20, ele diz assim: aleluia. Mas se fazendo bem sois afligidos e o sofreis, isso é agradável a Deus, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo. Nós estamos vivendo dias de crente de açúcar. Não quer sofrer nada. Se faz uma festa e não lembrou de ler o relatório final do nome dele. Deixa eu abrir aqui um parênteses. Nós estávamos numa congregação num determinado ano. E a irmãzinha lá do departamento feminino, a diretora lá, cada congregação tem a sua. E eu, como mulher dirigente, chegava, deixava o departamento. Meu marido nunca mexeu com ninguém para me botar em cargo nenhum. Até porque eu sempre fui muito sobrecarregada. E aí ela me convidou, disse: irmã Aparecida, tal dia, porque quando eu chegava na igreja eu procurava logo saber qual era o domingo que elas destinavam para culto de senhoras. Se fosse o segundo domingo de cada mês, então eu agendava de janeiro a dezembro todos os segundos domingos de cada mês, para que eu estivesse no culto de senhoras, para que eu não perdesse aquele culto, além dos cultos da semana que eu ia também. Só perdia culto de senhoras se porventura fosse trocado com algum outro departamento de domingo, mas não sei, eu não perdia. E a irmãzinha do departamento feminino chegou para mim e disse: irmã Aparecida, eu queria que próximo domingo é o culto de senhoras, eu queria que a senhora me deixasse, me desse a honra de ficar comigo para dirigir o trabalho. Tem como a senhora me ajudar? Eu disse: tem, minha irmã, estou aqui para ajudar. Precisando de mim, pronto, então vai ser a senhora. Tudo bem. Quando chegamos no domingo na igreja, lá estava a irmãzinha aflita, aperreada, aí me chamou no bequinho da igreja: irmã Aparecida, mulher, eu estou tão aperreada, eu estou tão aflita. Aperreada é aflita, tá bom? E eu falei: mas por que, irmão? O que foi que houve? Ela disse: irmã, é porque eu convidei a senhora para a senhora dirigir o trabalho comigo. Mas eu tinha me esquecido, irmã. Eu tinha falado com a irmã fulana, irmã, mas deu um branco, eu esqueci. Eu tinha falado com ela para ela ficar à frente comigo no trabalho. Eu falei: não, minha irmã, não tem nenhum problema. E quando eu fui falando assim, ela disse: irmã, quando ela soube, irmã, ela chegou, ela tá aí, irmã, ela tá com a tromba. Tromba, vocês sabem o que é, né? Ela tá com a tromba, aquele povo que fica assim com o trombudo, né? Ela tá com a tromba, irmão. Eu digo: ela tá com a tromba, tá? Então, irmã, vamos fazer o seguinte: eu ia até ceder para ela ficar, mas já que ela tá com a tromba, deixa ela no lugar dela, que aqui é lugar de ovelha. O elefante vai ter que ser transformado. Quem vai dirigir o trabalho com a senhora sou eu. Deixa ela lá sentadinha com as trombas e tudo. E depois a gente vê. Se converter, aí vira ovelha, aí vai ter oportunidade. Se não, deixa a trombuda sentada lá, para aprender que aqui não é lugar de trombudo, aqui é lugar de crente sarado, para ir para o céu. O céu está nos esperando. E lá não vai chegar crente com carrapicho, não. Sabe o que é carrapicho, o povo daqui? Sabe? É um tipo de espinho que dá no mato, né? Lá não vai chegar crente com carrapicho, cheio de nó pelas costas, cheio de lundum, cheio de raiva, cheio de tromba, não. No céu vai chegar todo mundo alegre, feliz por ter chegado, cantando, dando glória, entrando. Abriu portas eternas e deixa entrar o Rei da Glória. Mas quem é este Rei da Glória? Aí um coral vai dizer: este Rei da Glória é o Senhor dos Exércitos, forte e poderoso da guerra. Ele é o Rei da Glória. Oh, aleluia. O sétimo segredo da igreja primitiva
é que ela tinha uma convicção forte, arraigada de que Cristo estava vivo. Aleluia. Atos 2:32 nós encontramos dizendo, aleluia, Deus ressuscitou a este Jesus, do qual todos nós somos testemunha. Eles testemunhavam da ressurreição de Cristo. Eles sabiam que Cristo estava vivo. A igreja primitiva esperava Jesus, não era para amanhã, ela esperava para os seus dias. É tanto que Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, quando ele fala a respeito do arrebatamento da igreja, ele diz, depois nós, os que ficarmos vivos. E esse fato dele usar o pronome nós, mostra que Paulo aguardava o arrebatamento para os seus dias. Ou seja, a igreja primitiva mantinha a firme convicção de que Jesus estava vivo e aguardava Jesus para aqueles dias. Nós precisamos saber que servimos a um Jesus vivo, a um Jesus que vê, a um Jesus que ouve, a um Senhor que fala. O oitavo segredo desta igreja primitiva é que ela tinha um evangelismo atuante e dinâmico. Aleluia. Nos diz Atos 19:11, e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Mas por que eles tinham um evangelismo atuante e dinâmico? Porque eles tinham poder na vida deles. E o poder espiritual é a força motriz, ou seja, é a força que movimenta a igreja. Veja o que aconteceu com Pedro antes de receber poder e depois que recebeu o poder. Antes medroso, negando, depois cheio de ousadia, dizendo, não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Isso mostra que o poder, ele encoraja, ele capacita. Você não tinha coragem de falar, passa a falar. Você não tinha coragem de pregar, passa a pregar. Você não tinha coragem de testificar, passa a testificar. Você não tinha coragem para jejuar, passa a jejuar. Por quê? Porque o poder espiritual, ele capacita. Oh, aleluia. Poder encoraja as pessoas, aleluia, a repreender o pecado. Aleluia. Miqueias capítulo 3, versículo 8. Aleluia. O profeta Miqueias diz, mas quanto a mim, eu estou cheio de poder do Espírito do Senhor, e cheio de justiça e de força, para comunicar, para anunciar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Sabe por que é que hoje muita gente já tem se conformado com o pecado? Porque está faltando poder na vida para repreender o que está errado. Estamos vivendo dias de uma igreja relativista, de uma igreja de tem nada não, deixa aí, e a coisa se acumulando. Tem nada não, e ele esfriando. Tem nada não, vamos deixar aí, e a coisa piorando. Mas que Deus quer dar poder à sua igreja para rechaçar o pecado. O sapato do mundo não serve para mim nem para você. Eles calçam outro tipo de sapato. E quando eu falo isso, eu não falo no sentido literal. Eu falo no sentido daquilo que está calçando a sua vida, daquilo que está te mantendo de pé, daquilo que nutre você para permanecer de pé. O poder espiritual, ele é mais poderoso do que as forças físicas. Aleluia. O profeta Zacarias, no capítulo 4, versículo 6, ele diz, então ele me disse, esta é a palavra do Senhor, aleluia, a Zorobabel, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Não precisa forçar a barra, mas é preferível você dizer 5 palavras na direção do Espírito de Deus do que você dizer 200 na sua direção. Vai surtir mais efeito. Oh, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Deixa eu abrir aqui um parênteses, porque quando eu abro um parênteses, Deus fala com alguém específico.
Tinha uma irmã que ela era minha companheira de culto matutino. 4 horas da manhã, teve dias de eu acordar até mais cedo, 3 da manhã, porque tinha um grupo de mulheres desejosos para chegar no matutino e não tinha coragem, então me usava como se eu fosse escudo humano, né? Então eu saía da minha casa rebanhando e chegava lá no culto matutino com 18, com 15, com 17, com 20 e por aí ia. E tinha uma companheira minha que ela era mais chegada do que as outras. E essa mulher tinha um marido que não era crente. E ele bebia. E quando ele bebia, ele desorientava, dizia palavrão, dizia coisa pesada, começava a esculambar com ela na calçada da casa dela, e ela, como crente, tinha vergonha. E ele, um tipão de homem assim, pesando uns 140 quilos, por aí assim, ou mais, não sei. E quando foi um dia, ela abriu o coração para mim. Eu estou falando, não estou dentro do contexto de poder. De poder. E ela abriu o coração para mim e falou: irmã Aparecida, a senhora não sabe o que eu venho passando, meu marido é assim, só faz muito tempo e tal. E contou, e eu falei para ela, e quando ele chega, irmãos, ele abria a boca, dizendo que queria ver ela, ainda vou lhe ver esbagaçada debaixo de uma Scania, era coisa terrível, coisa mesmo do inferno. E outras coisas mais que ele dizia. E eu disse, e quando ele chega, que ele começa a lançar essas coisas para você, o que é que você faz? Ela disse, eu choro. E eu disse, você o quê? Ela disse, eu choro. Eu digo, pois você não vai chorar mais não. Você não vai dar esse gostinho para Satanás. Você não vai chorar mais não. Nós vamos entrar numa campanha, eu e você, e vamos fazer esses 15 dias aqui de matutino e jejum. Quando for meio-dia que eu for entregar o meu, você também na sua casa, a gente se comunica pelo telefone, você entrega de lá e eu entrego. Você na sua casa, eu na minha, a gente não tem tempo mesmo de estar se comunicando. E vamos aguardar o que Deus vai fazer. E a gente começou, irmãos, aquele matutino de manhã cedo, e orando, e pedindo a Deus, e eu disse a ela, Deus quer lhe dar autoridade para mudar essa situação. E os dias foi passando, e quando eu estava com uns 10 dias da gente em campanha, né, ela é uma mulher de Deus também, cheia de Deus, quando foi uns 10 dias que a gente estava em campanha, ele bebeu umas bebidinhas dele, e quando chegou na casa dela, lá na casa deles, quando chegou na calçada, ele começou a esculambar ela lembrou-se, abriu o portão, ele entrou para a área e toma esculambação. E ela disse que quando ela passou a chave na porta da frente, ela disse que lembrou do que eu tinha dito. Deus quer te dar autoridade para reverter essa situação. Eu não creio em crente sem autoridade de Deus, irmã. Não creio. Crente tem que ter autoridade de Deus, sim ou não? Eu, você, qualquer um aqui, nós temos que ter. Quantos concordam comigo? Diga, dai-me mais, Senhor. Dai-me mais essa autoridade. E ela disse que lembrou, passou a chave e ele esculambando com ela. Ela disse que quando chegou no meio da sala, ela ficou tão desnorteada, irmão, ele desestabilizava essa mulher. Ele desestabilizava ela emocionalmente. Ela disse que ficou tão desestabilizada, mas lembrou do que eu tinha dito. Ela disse que levantou a mão para o céu e disse, meu Deus. Ela disse que quando disse, meu Deus, ela disse, irmã Aparecida, parecia que estava descendo um fio de eletricidade do céu, tocou na minha mão, que fez assim, no meu corpo todo. Ela disse que quando sentiu, ela disse, foi uma descarga elétrica do céu. Eu senti que foi uma descarga de poder do céu. Aí ela disse que Deus tomou ela começou a falar em língua. Aí ela disse que Deus tomou ela foi falando em língua para o quarto, voltou para a sala, entrou para o corredor, foi para a cozinha e voltou de novo. E ela disse que não parava não, era falando em mistério com Deus. E ela disse que quando terminou aquele tirinete bonito do céu, caçou o homem. Cadê o homem? Não estava no quarto não. Olhou na sala, não estava na sala. Olhou no quarto dos filhos, não estava no quarto dos filhos. Eu conheço a casa dela, ela me mostrou contando testemunho dentro da casa dela. Irmão, eu conheço a casa da mulher. Aí ela foi lá no terraço, que eles tinham um terraço coberto, que lá antigamente ela funcionava lá um negócio que ela tinha, um comérciozinho. Não estava, ela disse que, meu Deus, onde está esse homem? Quando foi passando para a cozinha, uma brecha entre a geladeira e o armário. O homem se socou lá dentro. E ela olhou para ele e disse, o que você está fazendo aí? Ele disse, Deus me livre, eu estou com medo. Com medo de quê? Saia daí. Ele disse, eu só saio se você disser que não vai mais fazer aquilo. Fazer aquilo o quê? Falar aquela língua e seus olhos estavam feitos 2 bolas de fogo. E eu estou com medo. Ela disse, é para ter medo mesmo, Satanás, porque a partir de hoje, você, Satanás, não profetiza mais desgraça na minha vida. Abá, chorei, me andai, que assou. Poder
Poder é o que Deus quer dar a você, meu irmão. Esse negócio de Satanás entrar na sua casa, escruvetear na sala, fazer redemoinho na cozinha e sair pela porta do fundo, Deus quer acabar com esse negócio lá dentro. Tu crê? Você aceita o desafio? Deus quer te dar a autoridade do céu. Riba, decanda soremikia. Adeibiaço. Poder espiritual capacita os crentes a falar com autoridade. Atos 4:33 diz: os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Oh, aleluia. Poder espiritual enche a vida do cristão com influências curativas. Atos 19 diz: e Deus, pelas mãos de Paulo, fez milagres extraordinários, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Paulo era tão respeitado, tão cheio de poder, que quando lá vinha o avental de Paulo, os demônios diziam: vamos sair, lá vem a roupa de Paulo, vamos sair. Vai procurar a tua turma, respeita quem é crente. Aleluia. Louvado seja Deus, aleluia. Devemos viver, aleluia, neste espírito, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Nos diz mais a palavra, aleluia, Gálatas 5:25: se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não tem como ser crente e ser uma Maria vai com as outras. Deus não levantou você para ser um crente influenciável. Deus te levantou para ser um crente influenciador. Influenciável não. Deus levantou você para ser exatamente o que? O diferencial dele na terra. Oh, aleluia. Glória a Deus. Ainda falando sobre poder, o verdadeiro cristão é ajudado pelo Espírito. Por isso que Paulo, escrevendo aos crentes em Roma, a igreja perseguida de Roma recebe no capítulo 8, versículo 26, um versículo de consolação, dizendo: e da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos, aleluia, o que havemos de pedir, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Lembra aquela oração que você se ajoelhou e não tinha palavra, só chorou? Deixa eu dizer uma coisa: Deus ouviu. Irmã Aparecida, eu só gemi, Deus ouviu. Irmã Aparecida, eu não falei nada, mas Deus ouviu. Por quê? Porque o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas. Você gemeu, mas o Espírito traduziu. Oh, aleluia, glória a Deus, aleluia. O verdadeiro cristão, ele é ensinado pelo Espírito, aleluia. Jesus, no Evangelho de João, capítulo 14, Jesus fala: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu tenho dito. Quer ser ensinado? Temos um ensinador, o Espírito Santo. Oh, aleluia. Irmã Aparecida, o que mais? Você não precisa de cartilha do mundo para saber como se conduzir, não. A sua Bíblia está no seu colo. Ela é referencial de conduta para a vida do crente. A cartilha do crente está aí. É a Bíblia. É a Bíblia. Aleluia. O verdadeiro cristão, ele é guiado pelo Espírito, aleluia. Ainda Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 8, versículo 14, ele diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, aleluia, esses são filhos de Deus.
Aleluia. Ele também é santificado pelo Espírito. Efésios 5 diz: Cristo amou a igreja e se entregou por ela para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. É por isso que eu gosto da palavra, irmão, porque à medida que você vai soltando a palavra, ela faz o papel da água, purificando, lavando, libertando, soltando as algemas, tirando as manchas, trazendo a transparência, trazendo a consciência, lançando luz. Ninguém pode dar mais luz ao cristão do que a palavra de Deus. Por isso que o salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Quer saber como se conduzir? Vai para a palavra. Agora tem uma turma aí que não gosta nem de Deus e nem da Bíblia. Aí inventa os modismos. Aí querem adulterar os passos da noiva. Querem impedir o caminhar da noiva. Oh, aleluia. Aí Paulo, escrevendo aos Éfesos, ele continua: para que é que acontece essa lavagem? Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga e nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Oh, aleluia, glória a Deus, aleluia. O verdadeiro cristão, ele é fortalecido por este Espírito que traz o poder espiritual. Aleluia. Atos 1:8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Aonde você for, você tem que ter o perfil de uma testemunha do céu. A Bíblia nos chama de embaixadores de Deus. E qual é o serviço do embaixador? Ele é representante de uma pátria. Olha que coisa tremenda. Deus colocou você para aqui na terra ser representante do céu. Vou repetir, porque Deus está me dando graça e autoridade para isso. Deus lhe salvou, lhe regenerou, lhe transformou, lhe tirou lá do emaranhado, do engano, colocou na sua vida o Espírito Santo, te batizou e te colocou como um representante do céu. Representante do céu tem que representar o céu bonito. Por quê? Porque o céu é lindo, a cidade é quadrada, ela tem a luz do Senhor. Não necessita de luz, porque o Senhor será a sua lâmpada. Está preparado para ser representante do céu? Se não tiver, está bom de se preparar, porque você foi levantado para ser representante do céu. Aleluia, oh aleluia. O verdadeiro cristão, aleluia, ele é ungido pelo Espírito. Na primeira epístola, João, no capítulo 2 e versículo 20, ele diz assim: e vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. Já imaginou como isso é forte? Você tem a unção de quem é santo, e ele te capacitou para saber tudo. Esse saber tudo fala de discernir tudo, de compreender o que é obra infrutuosa das trevas e o que é obra da luz. Será possível que vai passar 5, 10, 15 anos tomando um mingauzinho fraco, quando na verdade já era para estar comendo alimento sólido? Oh, aleluia, glória a Deus. Eu estou sentindo algo gostoso nesse ambiente. Oh, aleluia. O verdadeiro cristão, aleluia, que tem poder na vida, aleluia, ele ouve a voz do Espírito. Atos 27 nos traz uma história já tão conhecida, mas ela, cada vez que eu leio Atos 27, eu fico imaginando no grau de intimidade de Paulo, sendo transportado para testificar em Roma,
Se levanta um vento noroeste, que naquela época era chamado de euroquilão, dá sobre a embarcação já vai a pique. Começam a lançar fora o peso do navio para ver se o navio se sobressai. Mas Paulo chega para aqueles homens, a Bíblia diz que eles já estavam 14 dias sem ver o sol, já estavam sem saber, navegando à deriva. Mas Paulo chega para aqueles homens e diz: esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. E me disse: Paulo, não temas, aleluia, porque Deus te deu tantos quanto navegam contigo. Eram 276 pessoas que iam escapar, porque tinha um crente naquela embarcação, cheio de autoridade, cheio de graça, cheio de poder, cheio de ousadia, para o ponto de dizer: o Deus de quem eu sou. Vou repetir, porque Deus está me dando graça e autoridade para isso. O Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo esteve comigo. E Ele me disse que deu a vida de todo mundo aqui. Não vai morrer ninguém. Vai se quebrar o navio, vai se despedaçar, mas eu creio que vai se cumprir tudo o que Ele me tem dito. Houve encontro de mares, rasgou o casco do navio, foi tauba para um lado, foi tauba para outro, foi gente pulando de um jeito, gente pulando do outro, o mar estava bravo, mas Deus para operar, mar se encontra, mar se abre, mar se fecha, mar se fende, mar vai, mar vem, mas quem está no meio do vendaval sabe que Ele é fiel, que vai cumprir. Abaia, toriba, chorique, arraso. Deus não vai lhe deixar no meio da tempestade sem tomar uma providência. É tremendo mesmo. Deus não vai lhe deixar no meio da tempestade sem tomar uma providência. Irmã Aparecida, o que vai haver? Eu não sei se vai haver encontro de mares ou se vai haver rebeldia de mares, mas uma coisa eu sei: o Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo mandou dizer a você: vai entrar com intervenção no mar. Vai intervir no meio do maremoto, no meio das ondas. Irmã Aparecida, se ela não sabe o que é que eu estou passando lá em casa, Satanás tem levantado um funil do inferno e tem feito um movimento, mas Deus nesta noite diz: vou entrar com mão forte e com braço estendido, vou mostrar para você que ordeno, vento e mar obedecem. Oh, aleluia. Quais são os perigos que ameaçam a igreja da presente época? Amanhã é domingo, nós temos tempo para dormir, não temos? Daqui a pouco eu encerro, mas eu preciso dizer isto. Primeiro perigo que ameaça a igreja contemporânea, a igreja atual: ser amada pelo mundo. Jesus falou no Evangelho de João, capítulo 15: se vós fosse do mundo, o mundo amaria o que é seu. Como não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é o que o mundo vos aborrece. Quando você vê um crente com muita amizadezinha com o mundo, pode saber que aquele sal já não está mais salgando nada. E se o sal não salgar, a Bíblia diz que ele nada mais presta para não ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Já viu? Já viu o sal pisado? Já viu? Eu já vi. De você chegar na repartição que tem um crente lá, e na hora que você chega: ai, a senhora é crente? Sou. Aí o irmãozinho sai de lá, aí dá aquela Pai do Senhor meia bandeira, porque ele não tem autoridade da Pai do Senhor completa. Aí dá a Pai do Senhor,
assim, ó. Minha bandeira. Aí o amigo da repartição, ó o sal sendo pisado. A senhora é crente, ele também é. Aí ele, eu sou, pai. Tu é crente, tu lá é crente, nada. Sal sendo pisado, nada mais presta, a não ser para ser lançado fora. Eu creio que aonde você tem que estar, você tem que fazer a diferença. O povo precisa saber que você é crente, sim. E crente, meu filho, não dá para ser crente meia tigela, não. Não dá para ser crente pelas beiradas, não. Crente só serve completo. Completo. Do fio do cabelo ao dedo do pé. Crente de cima a baixo. Crente, crente. Estou falando de crente. Na repartição de trabalho, saber que ele é crente. Na faculdade, saber que ele é crente. A igreja não ficou na terra para ser amada pelo mundo. Se tiver amor do mundo, alguma coisa está errado. Segundo perigo que ameaça a igreja moderna, a igreja da presente época: conformar-se com o mundo. Paulo, escrevendo no capítulo 12 de Romanos, ele diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Em outras versões diz da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo diz, sabe o que Paulo está dizendo? Você tem a mente de Cristo, essa mente tem que estar em você, e você tem um poder pela mente de Cristo, de você transformar o mundo ao seu redor, de você transformar a sua repartição de trabalho. Sabe o que é um crente que ele não tem aliança com o mundo? Na repartição de trabalho, na hora que tem um problema, alguém chega e diz assim: irmã, eu preciso falar com você, porque está acontecendo isso e isso, e eu estou precisando de ajuda. E eu estava lá em casa batendo a cabeça, quando de repente, rapaz, quem vai me ouvir, quem vai me dar um conselho é a irmã, é o irmão. Sabe o que é isso? Quando houver isso, se alegre. É porque tu está brilhando naquele lugar, é porque tu está fazendo a diferença, é porque Deus está mostrando para você que ainda tem a identidade atualizada com o céu. Terceiro perigo que ameaça a igreja atual, aleluia, amar o mundo. Irmã Aparecida, ser amada pelo mundo é um perigo. Amar o mundo também, aí é que o perigo aumenta. Amar o mundo, aleluia. 1 João 2,15: não ameis o mundo, nem que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai. Foi João que escreveu, não foi irmã Aparecida. Vou repetir, foi João que escreveu, não foi irmã Aparecida. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Imagine coisa séria. Aí tem gente que ama tanto o mundo que tudo que o mundo faz quer imitar, quer fazer. Eu me lembro, eu quero abrir aqui um parênteses, é um testemunho bem simples, mas que eu estou sentindo de Deus e vou contar. Eu me lembro numa época que houve aí uma moda de uma roupa. Você chegava nas lojas, não sei aqui no Rio Grande do Sul, mas lá no Rio Grande do Norte, misericórdia, parecia assim que a roupa estava tudo parecia que tinha sido encontrada com um pitbull, era tudo rasgada, só aqueles farrapos, era tanto do farrapo nas lojas. E eu cheguei um dia numa loja para comprar uma roupa, eu pesava 123 quilos, bem forte. Aí a moça mostrou uma mostrada, e a roupa tudo esfarrapada. Eu disse: minha filha, eu não gosto de roupa assim cheia de ponta, não gosto, não faz meu perfil, não é meu jeito, não é meu estilo. Mas a senhora está por fora, todo mundo usa. Pois é, minha filha, eu sou tão grandona desse tamanho, mas eu ainda não sou o tamanho de todo mundo. Se você tiver alguma coisa que sirva para mim, por favor, me traga. Se não, você me diz que eu procuro outro canto. Mas tem crente, irmão, que para onde ele vir, ele quer imitar o mundo. Tudo. E eu não estou falando só na vestimenta, eu estou falando no linguajar, eu estou falando na caras e boca. Tem crente que no Face é fazendo carinha, dedinho na boca, as mulher velha, toma vergonha. Fazendo boquinha, beijinho e pousinha. Você tem que entender que Deus não levantou você para sensualizar na internet. Ou é crente ou é ímpia, ou é crente
Escolha. Escolha. Ninguém está te obrigando a nada. Escolha. Outro perigo que ameaça a igreja contemporânea. Aleluia. João 17,15 fala de aliar-se ao mundo. Aleluia. Não pode ser amado pelo mundo, não pode amar o mundo, não pode conformar-se com o mundo e nem pode aliar-se ao mundo. Aleluia. Não são do mundo. Eu sou apaixonada por João 17, porque a oração que Jesus fez, incluindo a gente, é bonita demais. Quando Jesus ora lá em João 17, apresentando os discípulos, apresentando nós, todos quanto, aí estava nós lá incluso. E ele diz assim, aleluia, João 17: não são do mundo, como eu do mundo não sou. A igreja tem que entender que ela está no mundo, mas ela não é do mundo. Você está entendendo o que Deus está tratando conosco aqui? Nós estamos, mas não somos daqui. Em breve a trombeta vai soar e o Senhor vem buscar o que é dele da terra. Na baia do Coribacho, a igreja do arrebatamento vai escutar o toque da última trombeta. Aníbia. Paulo sabia tanto que não era do mundo, que no capítulo 6 da sua epístola aos Gálatas, versículo 14, ele diz: o mundo está crucificado para mim, e eu, aleluia, para o mundo. Não tem nenhuma condição de fazer aliança. Oh, aleluia. Aí eu gosto de Isaías capítulo 31, versículo 1. O povo de Deus naqueles dias de Isaías estava querendo fazer aliança com o Egito. Imagine o que é. O Egito representa quem? O mundo. O povo teve debaixo do domínio do opressor Faraó. Aí agora querem voltar para fazer aliança. Aí Deus usa Isaías no capítulo 31, versículo 1 e diz assim: ai, quando Deus diz ai, faça igual a pastora que diz que quando Deus fala com ela, ela já está se jogando no chão. Quando Deus diz ai, é ai, viu? Não é ai de triscar não, é ai de verdade. Ai dos que descem ao Egito a buscar socorro, e dos que se estribam em cavalos, tem confiança em carros, porque são muitos, não buscam o Senhor. Deus disse: ai dos que estão descendo para o Egito, estão confiando nos cavalos, estão se estribando nos carros. Mas eu quero dizer, ai de vocês que não buscam ao Senhor. Era a aliança que eles estavam querendo fazer com o Egito. Aí Oséias no capítulo 7, versículo 8 e 9, ele diz assim: Efraim com os povos se mistura. Efraim é um bolo que não foi virado. Estrangeiros lhe devoraram a força e ele não sabe, nem percebeu que a perdeu. Olha que coisa séria. Efraim é um bolo que não foi virado. Em outras palavras, Deus está dizendo: Efraim é um bolo sem serventia, um bolo cru. Ele fez aliança com o estrangeiro, e os estrangeiros lhe devoraram as forças, e ele perdeu as forças e não sabe. Tem muito crente em Efraim fazendo aliança com estrangeiros, se misturando. Deus denuncia duas coisas: a mistura e a perda da força. A perda da força é consequência da mistura. Aí Deus disse: ele perdeu as forças e nem sabe. Lembra de Sansão? Perdeu a força e não sabia. Brincou com o pecado. Na hora que Dalila diz: os filisteus vêm sobre ti, que ele achou que ia reagir, o segredo estava rompido,
A força tinha se acabado, agora vai pagar preço, vai ser escravo de filisteu, para entender que segredo de Deus é para ser guardado. Oh, cachorro, manai. Segredo de Deus é para ser guardado. Alebiaçou. Outro perigo que ameaça a igreja contemporânea. Aleluia. Perda da identidade. Oh, aleluia. Paulo escrevendo aos Efésios diz assim: e não sejais cúmplices nas obras infrutuosas das trevas, antes porém condenai-as. Se você for lá para o livro do Pentateuco, você chegar em Gênesis, vai para Êxodo e vai caminhando até chegar a Deuteronômio, você vai ver que o povo de Deus, toda vez que ele perdeu a identidade, ele era posto na prova. Por quê? Porque tinham perdido a identidade. A gente encontra quando começa a ver as restaurações, a gente encontra quando Esdras, aleluia, quando Neemias chega para restaurar o povo, que até o idioma já estava diferente. Eles já não falavam mais a mesma língua como antes, com as entonações, com o porquê, com o sotaque de israelita, porque eles se misturaram tanto com as nações, que havia sotaque de cananeu, havia sotaque de filisteu, a mistura estava tão grande. Aí Deus condena isso. Aleluia, glória a Deus. Outro perigo para a igreja moderna: não deixar-se ser influenciada pelo mundo. No livro de Daniel, capítulo 3, nós encontramos a história de Sadraque, Mesaque e Abedênego e a estátua que foi levantada no campo de Dura, lá em Babilônia. Nós encontramos o edito real, nós encontramos o decreto, mas nós encontramos também no texto 3 jovens que tocou a harpa, tocou a gaita de fole, tocou a sambuca, tocou o saltério, mas eles não se dobraram diante da estátua que Nabucodonosor havia levantado. Todo o campo de Dura se prostra e 3 jovens hebreus permanecem de pé. Oh, aleluia. E o que eu mais gosto é quando o rei manda chamar eles, dando tipo assim uma oportunidade. É verdade, Sadraque, Mesaque e Abedênego, que vocês não adoram meus deuses? Eles podem dizer: bom, é o seguinte, a gente pode fazer aqui uma arrumadinha, né? Vamos aqui fazer um acordo. Eu amo quando eles dizem assim, aleluia: quanto a este negócio, nós não precisamos de responder. Olha como estava cheio de moral o rei. Crente cheio de poder de Deus, irmão, ele fica cheio de moral. Ele não baixa não para o inferno não. Ele sabe que o inferno vai ter que retroceder. Quanto a este negócio, não necessitamos de responder, ó rei. Quer nem papo. Aí ele diz mais: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é o que pode nos livrar. Está achando que quem vai livrar é o Senhor? O Deus a quem nós servimos é quem pode nos livrar. Oh, aleluia. E Ele nos livrará. E se não, mesmo que Ele não livre, fico sabendo logo aqui, ó rei, que não serviremos aos teus deuses e nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. Sabe o que é que ele estava dizendo? Aleluia. Rei, quando o assunto é fidelidade, não tem arrumadinho, não tem meio termo. Fidelidade é assunto inegociável. Eu convido a igreja para ficarmos de pé. Vou fazer uma rápida oração. Não estou encerrando o trabalho, estou encerrando a minha participação. Eu só quero que você olhe para esse irmão que está do seu lado, com a autoridade de Deus, e diga assim para ele: vale ou não vale a pena ser fiel? Vale ou não vale a pena ser fiel? Não vai se dobrar diante da estátua de Nabucodonosor. Não vai se dobrar diante da estátua de Nabucodonosor. Não importa as negociatas, não importa os coluios, não importa as conversas de bastidores, não importa o estirar de dedo, e não importa que não esteja entre os que são chamados para estarem nas mesas.
Diante da estátua de Nabucodonosor, a ordem de Deus para o Senhor é: não se dobre. Vai pagar preço? Vai, mas não se dobre. Já tem sido pago o preço, mas não se dobre. O que Deus vai fazer com Nabucodonosor eu não sei, mas uma coisa eu sei: o campo de Dura vai ver que Deus honra quem é fiel. Areibia sore mandaca sore meca. Riba, abrace esse crente aí que está do seu lado, meu irmão, e dá uma rajada de glória, porque o momento é de glória. Repa, chorimandaka, reba yodorivaso, rei andaia rasorimandaya kasoriva, rei chorimandaka sorimandaya nahaso, reba choribeki anda rasorimandeka. Deus está visitando a igreja. O campo de Dura vai ver como Deus trabalha na vida de quem é fiel. Reban, chocou, reba. Não tem negociação com estátua, não tem negociação com bezerro. Rabai, que assou. A receita é ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Fiel. Você foi chamado para ser fiel. Você foi chamado para ser fiel. Esse povo aqui está sentindo a presença de Deus, e não sou eu que trago a presença, é Ele. Ele visitou a casa, Ele encheu. Reba, Choníbia. Ele encheu o ambiente. Ele encheu o ambiente. Ele encheu o ambiente. A Deus a honra, a Deus o louvor, a Deus a glória. Aleluia. Quando o culto terminar, passe ali e abençoe as missões. Que Deus nos abençoe. Vai para casa cheio de glória. Vai marchando na glória. Vai entrar debaixo do teu telhado, debaixo de autoridade de glória.